Gente, vamos falar dessa notícia que está chamando bastante atenção na internet, nos sites, nos noticiários especializados, né? Filho de Lula xinga Janja em mensagem vazada no WhatsApp, né? Carlos Eduardo é o nome do filho, é o filho mais novo, né? E hoje em dia tudo vaza, né? E é doido como a gente normalizou o vazamento de coisas que deveriam ser sigilosas ou coisas que não deveriam vazar. Mas aqui é o país do vazamento, ainda mais com rede social, mundo digital. É uma coisa impressionante como tudo vaza, assim, né? Já vazou até a foto do Nego Di na cadeia. Eu queria entender como é que. Porque assim, gente, quem tira essa foto é alguém que trabalha ali dentro da penitenciária da delegacia. Se vazou, foi alguém de lá de dentro, provavelmente. Mas assim, é tão natural vazar, porque o que é importante não é o vazamento, e sim o que esse vazamento vai trazer, que é a notícia, né? O que aconteceu nessa notícia aqui? O filho do Lula, ele tá num momento bem complicado quando se diz relacionada à notícia, né? Só notícia negativa nos últimos tempos. Por quê? Porque ele já foi acusado aí de agredir a mulher dele, ex-mulher dele, né? Isso deu uma repercussão bem negativa e acaba indo para a imagem do pai, né? Pai dele, presidente da República, uma pessoa bem popular, né? Então o filho dele foi acusado aí de agressão contra a mulher, negou, né? A maioria deles nega, né? E a maioria deles estão mentindo. E aí a mulher dele expôs o que aconteceu, né? E o que acontece? Por causa dessa investigação, a polícia teve acesso ao celular dele, porque aí as conversas, as mensagens trocadas entre ele e a ex-mulher dele serve como prova para mostrar se ele era uma pessoa agressiva, controladora, manipuladora. E aí o que acontece? No meio dessas mensagens, acharam ali uma mensagem onde o ex-marido da moça que sofreu a agressão e o filho do presidente mandava para ex-mulher falando sobre uma viagem. Qual que era a conversa, gente? Segundo informações era assim. Ele ainda era casado com a ex-mulher. A mulher perguntei o que tá fazendo. Aí ele fala assim, ele tá em Cuba. Aparentemente ali ele tava ali no país por uma situação de negócio, né? A trabalho. E ele fala assim: me preparando para ir tomar um café. Aí a mulher fala assim, nossa, que vontade de tomar um café preto. E aí logo em seguida ele responde, vou encontrar meu pai e aquela Pu, né? Se referindo a mulher do pai dele, a Janja, né? E depois, em outro momento, ele teria escrevido um xingamento contra a atual primeira-dama do Brasil e a mulher do pai dele, a Janja, né? Lembrando, se ele chamou até então madrasta dele de Pu, né? Dando a entender, falou assim, vou encontrar meu pai para tomar um café, mas aquela vai estar lá, né? E o que acontece? A mensagem vazou, e assim, gente, como assim vazou, né? Quem vaza essas coisas assim? Não é uma investigação, né? Quem teve acesso então, assim, é louco, né? Como é o país do vazamento, né? E é óbvio que isso gerou repercussão primeiro, porque é o filho do presidente da República ofendendo a atual mulher dele. E a gente sabe que relação de filho com madrasto, ultimamente, dentro da política, não é uma coisa tão agradável, né? O próprio ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que tem 3 filhos que são aí da política, reza a lenda que o filho mais novo também não tinha uma boa relação com a madrasta, né? Que é a Michele Bolsonaro, que na época ali também era a primeira dama. Então saía sempre notícias que um filho ou 2 filhos também não tinha uma boa relação. A gente sabe, gente, que muitas vezes madrasta é colocada como uma pessoa chata, uma pessoa complicada, ainda mais porque substitui a mãe, né? Então, às vezes rola essas rusgas por causa dessa substituição. Mas aparentemente eu não sei qual que é o caso, né? Não sei. Mas o que é que o filho do Lula mais novo disse? Ele falou, claro que não. Eu me dou super bem com a Janja, uma pessoa que eu respeito bastante. E a Janja? A Janja até agora não falou nada sobre essa história, provavelmente para não dar mais pano para manga, né, para não aumentar a repercussão. Dizem que pessoas que apoiam ela estão cobrando que ela tenha um posicionamento e os opositores também estão cobrando que ela tenha um posicionamento, já que ela é uma pessoa que tem uma política aí, uma fala em defesa das mulheres. Toda vez aí que sai aí situações de violência doméstica, geralmente ela está se posicionando, né? Então assim, de novo, né, gente, vazamento, né? Coisas que deveriam ser privadas, ainda mais são situações que estão sob investigação, vaza. Alguém vazou, né? E quem vazou? Isso não deveria ser uma ilegalidade, né? Como eu falei, já vazaram a foto do Nego Di na cadeia e agora vazaram essa conversa aí, né? É algo desagradável? Claro que é, né? Porque é a mulher do pai
né? Mas até então, né, o WhatsApp, a ideia de WhatsApp é um espaço íntimo, né? Mas aí no caso dele, como eu falei, né, gente, teve acesso a essas conversas de WhatsApp porque o filho do presidente da República, o filho mais novo, né, tem uma acusação aí de violência doméstica e por causa dessa acusação, dessa investigação, o celular dele teve que ter sido entregue para a polícia porque, como eu falei, as mensagens contra a ex-mulher servem de prova para mostrar que ele estava, sei lá, poderia estar ameaçando ela, ofendendo, xingando, manipulando, né? E aí vazaram e é óbvio aí que a notícia tem chamado a atenção na internet, né? Como eu falei, relações às vezes de filhos com madrastas, padrastros, muitas vezes não são boas realmente, né? Mas aí quando você é o filho do presidente da República, quando a pessoa que é ofendida é a primeira dama do país, é óbvio que isso vai ter uma repercussão bastante barulhenta, né? E aí essa notícia chamou a atenção na internet, eu trouxe para vocês, né? Eu não sei se a primeira dama Janja vai se posicionar, acredito que não, né? Como eu falei, se posicionar nesse momento acaba aumentando assim o burburinho, né? A fofoca, né? A gente lembra que na época lá da Michele Bolsonaro, que era a primeira dama na época do Bolsonaro, quando era presidente, também tinha muito burburinho da relação do Carlos com ela, né? E ela nunca foi lá e se posicionou, porque a gente acredita que isso vai piorar a situação, né? E quando é algo dentro da família ali, por mais que vaze, né, a gente não quer piorar, né? E aí tenta se resolver. Agora, se a relação dos dois, de fato, é ruim ou boa, só o tempo vai dizer, né? Só o tempo vai dizer, né? Mas que é um vazamento de uma mensagem ofensiva e desnecessária e de certa forma agressiva, né? Mas como eu falei, ele desmentiu, falou que não, que se dá super bem com ela, né? Vamos ver, né? Como eu disse, só o tempo vai dizer e a gente trouxe essa notícia para vocês.